Boa tarde. Então, conforme falado, meu nome é Ricardo. Vou cortar um pouco a formalidade, que à tarde, início da tarde, falar de controle num friozinho desse, o que lembra? Então vamos começar dessa forma. Todo mundo fechando o olho. Coisa boa, hein? Fecha o olho. Relaxe, vou até falar de forma suave, para não ter problema. Todo mundo pensando nas metas. Agora vamos abrir bem devagarzinho e vamos fazer o que o povo está fazendo ali. Todo mundo vai seguir. Pode apagar as luzes daqui? Por favor, abram um bocão mesmo. Que coisa boa. Agora todo mundo de pé. Vamos lá. Seguindo. Coisa boa. Mais um, vamos seguindo. Devagar, devagar, porque o Sambu não foi chamado. E agora? Olha o desafio agora. Vai, apoia no colega e levanta pelo menos um. Quem estiver dormindo vai cair. Hã? E agora? Não dá não. Ainda mais se está na frente do chefe, aí não vai pegar bem não. Agora, para terminar, vamos abraçar a pessoa mais importante que tem no mundo. Quem que é a pessoa mais importante que tem no mundo? Olha só. Calmem-se. Senhores, senhoras, senhoritas. Todo mundo doido para dar um abraço. Nem escutaram o que eu falei. Quem é a pessoa mais importante do mundo? Então, primeira coisa, vamos se abraçar bem gostoso. A gente não pode dar o que a gente não tem. Então, antes o amor a si próprio, antes o cuidado a si mesmo, para a gente poder cuidar do outro, né? Então, isso é um lembrete da gente como profissional, como pai, como esposo. Primeiro, cuidado, o amor consigo, que quando a gente tem isso, a gente consegue transparecer para o outro. Perfeito, senhores, vamos sentar e agora começar a falar de controle. Ok. Vocês fizeram algo muito... Então, me apresentaram, meu nome é Ricardo, sou de Porto Velho, nascido e criado aqui. Minhoca da terra, como dizem, né? Em primeiro lugar, parabenizar pela organização desse evento. Como estudioso da área de administração, eu nunca tinha visto, não teve um evento que reunisse tão bons profissionais, palestrantes, como vai estar reunido nesse evento. Amanhã, quando eu fiz meu mestrado, eu li bastante. Caio Marinho, Márcio Rego. É o pessoal que está escrevendo de mais moderno na administração pública. E vocês estão trazendo para cá. E me sinto honrado, muito honrado mesmo, de ter sido convidado para estar conversando com vocês sobre esse tema que é essencial, né? O controle. Voltando. Falamos de planejamento. Hoje de manhã eu escutei vocês falando que fizeram levantamento nos 52 municípios, definiram uma série de estratégias. E com base nisso foi definido o quê? Alguns desafios e metas. Metas, inclusive, vão ser assinadas quando? Amanhã?
Hoje? É hoje? Amanhã, né? Então vocês têm um pacto de metas para ser alcançado. Contudo, senhores, essa é a primeira etapa. Difícil. É muito difícil fazer um planejamento. Mas muito mais complicado é colocá-lo em prática. Vai exigir de vocês duas habilidades. Uma, que foi conversada hoje de manhã, liderança. E outro, senhores, sem isso aqui, sem controle, vocês não vão alcançar. Até porque uma coisa que eu achei muito interessante, vocês serão convidados mensalmente para visitar o nobre governador, né? Então, se vocês não controlarem durante o mês a execução das metas, vocês não terão o que apresentar. O que é o controle gerencial? Que é o que a gente vai conversar um pouco essa tarde. Então, trouxe aqui duas definições. Uma definição mais antiga, a mais clássica. Processo pelo qual os administradores asseguram que os recursos obtidos são usados eficaz e eficientemente de acordo com os objetivos da organização. Então, assegurar que os recursos estão sendo utilizados de acordo com os objetivos da organização. Essas são definições mais recentes, já na área, esses dois autores trabalham muito na área de planejamento estratégico. Então, fala o quê? É o processo pelo qual os executivos influenciam os outros membros da organização para obedecerem o quê? As estratégias adotadas. Que é isso que vocês estão fazendo. Os planos, as metas, as diretrizes acordadas. Senhores, isso aqui é a radiografia do painel de controle de um gestor de hoje. Estava falando com um ex-prefeito aqui, o desafio que é hoje administrar qualquer organização pública. É mais ou menos isso aqui que vocês têm que visualizar cada vez que vai iniciar um dia, uma gestão. Primeira coisa, agora está bem claro, né? Aqui, o quê? As diretrizes estabelecidas pelo governo e as metas que vocês pactuaram. Depois, o que eu tenho que olhar? Qual o recurso que eu tenho disponível? O que mais? Quais os recursos humanos e materiais que eu tenho disponíveis? O que mais? Tenho que estar monitorando o grau de alcance das metas, o grau de utilização dos recursos financeiros e a disponibilidade deles, que agora não raro a gente tem crédito e não tem o financeiro, a qualificação de pessoal e mais uma série de outros comandos desses que vocês têm que estar visualizando diariamente. Além disso, na telinha, o que acontece? Vira e mexe, eu tenho reportagens, denúncias e tudo mais, que eu tenho que voltar a minha atenção. Além disso, eu tenho recomendações, não raro, órgãos de controle, CGU, olha o tanto que a gente tem, CGU, TCU, TCE, Ministério Público do Estado, Ministério Público da União, mais a Justiça, todo mundo monitorando. Além disso, as determinações do governo, dentre outras coisas, para aí vocês conseguirem direcionar a gestão de vocês. Além disso, senhores, lembrando que em algum outro lugar tem sempre alguém observando vocês, né? É a pura verdade. Hoje, então, que vocês implementaram, são referências na região norte, no portal de transparência de vocês, mais uma vez, parabéns, né? Vocês estão sendo vigiados diariamente, não só pelos órgãos de controle, mas pelo cidadão comum, porque agora a administração pública está utilizando o princípio da transparência no sentido dele mesmo, disponibilizando a informação de forma com que o cidadão consegue enxergar, e ele consegue analisar e questionar, né? Então, hoje, o gestor que não adotar mecanismos de controle gerencial, isso aí eu posso dizer com muita tranquilidade, senhores. Fazer 12 anos de CGU.
Então, principalmente nos últimos anos, a gente tem visualizado isso com muita clareza. Os gestores que não adotam mecanismos de controle, ou ele tem dor de cabeça durante a gestão, se ele passar ileso, posso te dizer com muita tranquilidade que no futuro virá. É pior, porque você está fora. Olha, o Ministério Público vira e mexe, senhores. Estou recebendo ofícios de trabalhos que a gente fez há alguns anos que nem eu lembrava. O Ministério Público está pedindo para pegar aquele período que ele está faltando um mês para prescrever a ação de improbidade administrativa, ele corre, ingressa com a ação, aí lá vai você, depois de 6, 7 anos, se você nem lembra, tem que ir atrás da documentação, que é muito mais difícil, né? Então, o que seria esse controle gerencial na administração pública? Na administração pública, senhores, nós temos basicamente 2 tipos de controle. Primeiro, controle formal, né, que é o mais conhecido, e o segundo, que é o controle de resultado. Do ponto de vista de controles administrativos, eu posso classificá-los em 2. Se eu for ampliar, eu tenho controle social, mas já fora do âmbito da administração. Teria esses 2, controle formal e controle de resultados. Perfeito. O que é o controle formal? Controle tipicamente burocráticos, né? São controles voltados para procedimentos e principalmente para a cobrança do cumprimento formal das etapas legais. Principalmente aquele controle da lei, né? Está na lei? Não. Está cumprindo a lei? Não, né? Então, controle formal. E o outro, senhores? Controle de resultados. Avaliação dos resultados dos programas de governo mediante indicadores de desempenho e aferição do alcance das metas, da qualidade, eficiência e efetividade dos serviços ou produtos oferecidos à sociedade. Esse é o controle de resultados, né? Se eu perguntar de vocês, senhores, primeira pergunta, quem que é esse cara? Valendo um doce. Bresser Pereira. Ok. Opa, obrigado. Se Bresser Pereira fizer essa pergunta para vocês, qual desses 2 controles, formal ou de resultado, se coaduna com a visão de controle gerencial que a gente está conversando? Primeiro, segundo? Tem que ter os 2? Perfeito. Bresser Pereira, quando ele fez a reforma administrativa, ele até bateu bastante que a gente tem que adotar o controle gerencial, controle de resultado, que é o controle a posteriori. Ou seja, eu deixo o gestor livre, só pactuo as metas e no final cobro o resultado. Contudo, é razoável na administração pública? Por quê, senhores? Se essa mesma pergunta fosse feita por esse cara, e olhar só para o... E quem vai julgar vocês? Então, quem tem juízo... Até porque, senhores, e até aqui na época, quando eu estava fazendo a minha dissertação, li bastante sobre isso, eu vi um relatório interessante do Banco Mundial, ele analisando o mecanismo de controle em diversas organizações, em diversos países, em alguns que estavam implementando a reforma do Estado, e comentou isso. No caso em que não foi possível aos países estabelecer controles confiáveis, ou seja, se eu não desenvolver naquele determinado país controles administrativos confiáveis, eu não tenho uma burocracia estruturada, eu não tenho servidores treinados, eu não tenho as coisas organizadas, eu implementar um controle de resultado, eu vou encorajar só o quê? Arbitrariedade e corrupção, né? Então, por isso, senhores, se a gente fizer uma leitura certa do processo gerencial,
Na verdade, nós não temos que extinguir o controle formal. Nós temos que fazer o quê? Simplificá-lo. Nós precisamos achar formas de simplificá-lo. Agora, ele é necessário. Porque se eu pegar aqui os princípios da Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, esses quatro primeiros princípios, são princípios... Quem aqui é administrador? Hã? Quem estudou burocracia, a burocracia, a ciência da burocracia, não as disfunções burocráticas, né, que é o que a gente chama de burocracia, a burocracia é isso aqui. Esses quatro primeiros são eminentemente princípios burocráticos de organização. Então, não tem como fugir. E a eficiência que entrou depois, por mais que Brescia Pereira tenha colocado como um princípio gerencial, o fim da burocracia é o quê? Aumentar a eficiência. Por quê? Se eu tenho tudo organizado, se eu tenho servidores qualificados, se está tudo normatizado, o servidor sabe o que fazer, a coisa vai fluir com tranquilidade e eu vou gastar menos recurso para atingir o mesmo. Isso aumenta a eficiência. Então, a nossa administração pública, senhores, por enquanto, vai mudar quando a gente começar a mudar, a estruturar melhor, mas hoje é eminentemente burocrática. Então, se vocês descuidarem dos controles formais, vocês vão ter dor de cabeça mais na frente. Então, quando eu falo de controle gerencial, eu falo de estar controlando a parte formal e a parte de resultado em todas as etapas do processo. No planejamento, na execução, no acompanhamento e na avaliação do processo. E retroalimentando esse processo. E aí, senhores, na prática, como fazer isso? Então aqui eu vou estar compartilhando com vocês, na verdade, menos teórico e mais prático. Um pouco da minha vivência nesses últimos anos. E a gente, na função de controle, a gente tem acaba, ainda mais eu que gosto de ler sobre isso, então a gente acaba vivenciando e conhecendo várias gestões e avaliando. Então, a gente aprende com alguns bons exemplos, aprende também com o erro de alguns. Então, a gente vai estar compartilhando com vocês como cuidar, os cuidados mínimos que vocês devem ter nessas etapas para você conseguir adotar um controle formal, ou seja, um controle gerencial nessas quatro etapas do processo. Primeiro, lembrando, achei muito interessante, tem bem definido qual que é a missão de vocês. Agora, será que se eu apagar, vocês lembram? Qual que é a missão? Eita! Eita! Tá bom, a visão. Nota 10 aqui, governador. Também elaborou, né? Aí não vale, né? Então vamos lá, senhores. Missão: promover políticas públicas para garantir o desenvolvimento inclusivo e sustentável por meio da... que é a marca registrada do governo de vocês. Visão: ser Estado referência na região norte em gestão, sustentabilidade e cidadania plena. Achei muito interessante que vocês adotaram uma visão, com uma visão execuível, que a gente consegue chegar lá, focalizando esforço, a gente consegue chegar lá sem maiores problemas. Então, com base, olhando a visão e a missão de vocês, primeira coisa, não dá de acompanhar, vocês como gestores, dirigentes máximos, vocês não vão conseguir acompanhar todos os programas. Dessa forma, não. Tem que priorizar, né? Vão acompanhar todos, mas dessa forma, só alguns. Quais programas vocês vão acompanhar? Os programas que são prioritários. Pelo que eu vi, pelo planejamento estratégico que eu recebi de vocês já relacionaram, né? Já tem claro isso. Com base nisso, a gente pensar em cada uma das etapas. Primeiro, a etapa de planejamento, que infelizmente, senhores, a experiência tem mostrado
que é o nosso principal pecado do administrador público brasileiro, é não planejar. Né? Então, fase crucial na gestão dos programas, de qualquer recurso, contudo, negligenciado. Senhores, isso é experiência, é o que a gente tem visto, não só nas prefeituras, não só que não é uma exclusividade do Estado de Rondônia. Boa parte dos nossos gestores não dedica o tempo adequado ao planejamento. É isso aqui. Sentou na cadeira, a ânsia é de colocar o quê? Logo a mão na... Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Às vezes a gente tem que apagar incêndio mesmo, né? Mas o que acontece? A vontade de fazer e mostrar resultados imediatos acaba por atropelar o processo de planejamento das nossas organizações. E a gente acaba entrando num ciclo vicioso que, se a gente tomar cuidado, a gente não sai. Por quê? Essa falta de tempo, ela nos leva a não planejar. Quando a gente não planeja, o que acontece, senhores? Aumenta os imprevistos. Quando eu tenho imprevistos, eu vivo apagando. E, senhores, a vida de boa parte dos nossos gestores hoje é apagar incêndio. E não sai. Quando você vê, foi 4 anos, acabou o tempo, e a gente está apagando incêndio, e depois vou ter que apagar sem a mangueira, né, que vai sair da gestão. Né? Então, planejamento, controle, primeiro enfoque, controle de resultados. Qual o cuidado que vocês, como dirigentes máximos, têm que ter no processo de planejamento? Primeira coisa, ter claro, que já está claro, isso é ótimo, quais os objetivos e metas. Isso é ótimo e é raro nas organizações públicas hoje. Na administração pública federal, eu posso contar nos dedos dessa mão quantos órgãos federais têm planejamento estratégico feito. E aqui eu abro um parêntese e falo, a CGU não tem planejamento estratégico. Pronto. Se tem, está errado, porque eu não sei, né? Pode até ter, mas se fizerem em Brasília e não me comunicaram, então não tem utilidade nenhuma. A maioria dos nossos órgãos não tem. Então vocês já saem, já estão bem avançados nesse ponto. Porque sabe bem, tem bem claro quais os objetivos e as metas que vocês devem perseguir. Segundo ponto, verificar quanto de recurso eu tenho disponível, que hoje em dia é um item tá escasso, né? E verificar o que eu deverei adquirir ou construir. Com base nisso, eu verificarei aqui como eu irei acompanhar esses objetivos e metas. Eu preciso deixar isso claro, não só para mim, mas como para a minha equipe. Vocês já está claro como que o governador vai acompanhar as metas de vocês, mensalmente. Agora vocês, como vão acompanhar em cada secretaria? Vai ter reunião semanal? Vai ter reunião a cada 15 dias? Que chegou com 30 dias, você já tem que apresentar o resultado. Né? Então, eu preciso saber como eu vou acompanhar isso, né, no nível da secretaria de vocês. Recurso. Qual a fonte de recurso e previsão de desembolso? Vai ser recurso federal? Vai ser recurso estadual? Né? Porque isso influencia também se é federal, tem alguma vinculação, tem risco de ter contingenciamento. Então, tudo isso eu tenho que pensar na fase do planejamento. E um ponto crucial, naquele terceiro item. Qual será a especificação do objeto ou da obra, senhores? Isso não é a obrigação da SUPEL. A Superintendência de Licitação, a princípio, qual que é a função deles? Comprar. Mas dizer o que vai ser comprado com clareza, porque quem está precisando é vocês. Então, vocês têm que descrever com clareza isso. E aqui a gente abre um parêntese, principalmente para as obras. Dedique atenção no processo de planejamento. Não economizem em projetos, senhores. Experiência nossa de acompanhamento das obras. E assim, é uma experiência que vocês têm visualizado, né? O impacto social disso, o impacto político disso,
é terrível. Um projeto mal feito, ela vai te atrapalhar na execução, a tua obra possivelmente vai ser paralisada, ou, no mínimo, você vai contratar uma obra por 1 milhão e vai terminar ela por quase 2. E você vai passar o resto da vida respondendo para o Tribunal de Contas da União, para o Tribunal de Contas do Estado. E esse povo, para acolher uma justificativa, vocês sabem, né? É difícil. Então, não economizem. Ponto de vista de recursos humanos, senhores, também. Vocês vão ter desmembrado por projeto. Então, preciso ter claro quem que vai coordenar cada projeto. Principalmente, senhores, para vocês isso aqui é fundamental. Quem que vai fiscalizar o projeto? Porque vocês não vão conseguir acompanhar tudo. Vocês precisam ter pessoas capazes, de confiança de vocês, para estar acompanhando. Como que eu vou divulgar? Isso aqui é a influência da minha filha, tá? Galinha pintadinha, né? Como que eu vou divulgar para os outros servidores da secretaria quais são as metas que nós temos? Para que eles se envolvam também nesse processo. Né? E como eu vou envolver e qualificar quem efetivamente vai executar e atingir essas metas, que são os servidores, principalmente os servidores efetivos, que às vezes ficam à margem desse processo. Então isso precisa ser pensado, porque senão vocês vão traçar metas e não vão conseguir alcançar. Controle formal, senhores. Qual o cuidado que vocês têm que ter no controle formal? Primeiro, como chefe, senhores, a gente acaba tendo que, hoje, o equilíbrio entre as duas linhas, supervisionando na área técnica e como gestor. Então, mas antes de qualquer ação que eu for fazer, por exemplo, o inventário, a gente vai fazer um desfazimento de bens agora. Primeira coisa, se eu não tenho tempo, eu peço para alguém ler para mim, grife os pontos principais da norma, que eu quero olhar. Antes de reunir com a equipe, eu preciso saber, para eu não ficar na mão da equipe técnica. Então, não precisa de você ler tudo, mas os pontos principais das normas que gerem, que regulamentam aquele programa que você está executando, você precisa saber. Envolva os órgãos de controle. E aqui, senhores, questões mais específicas de licitação, vocês precisam saber? Não. Eu tenho órgãos técnicos, eu tenho a Controladoria Geral do Estado, eu tenho a Procuradoria Geral do Estado. O que precisa fazer, senhores? Envolver eles no processo de planejamento. Para quê? Para que quando o processo de vocês vá para a CGE, vá para a PGE, eles saibam a relevância e até encurtar o caminho desses projetos prioritários para que ele passe mais rápido. Para que não fiquem demorando, não sigam o mesmo trâmite de um processo de dispensa de licitação comum. Né? Além do que, senhores, outra coisa, faça uma visita ao Ministério Público. Quem que conhece o promotor da área que vocês atuam? Quem já foi tomar um cafezinho com ele? É essencial, senhores, precisa envolver. Porque senão esse cara aqui, num segundo momento, ele se irrita com alguma coisa, ele embarga a tua obra, ele embarga teu projeto. Acabou a história. Vai conseguir tirar? Vai. Mas aí você tem um desgaste de tempo. Outra coisa, mantenha contato e aproxime a sua equipe técnica dos órgãos de controle externo, que é quem vai julgar as contas de vocês. Quem aqui, recursos próprios, quem aqui conhece o conselheiro que é responsável pelo julgamento das contas de vocês? Já foram lá, tomaram um cafezinho, colocaram a equipe à disposição? É importante. Então, esse precisa. Quem que é o conselheiro? Qual que é o enfoque dele? Porque eu tenho um conselheiro que é mais formalista, tem mais legalista, eu tenho outros que é menos. Então, eu preciso conhecer, até para conseguir convencer esse conselheiro, principalmente de ideias inovadoras, possivelmente você vai ter uma certa resistência de conselheiros específicos. Então, eu preciso saber isso de antemão, para eu traçar a estratégia.
adequada. Além do que, senhores, se for recurso federal, eu preciso de conhecer qual que é o entendimento do TCU, da CGU sobre isso. Quiçá fazer uma visita, né? E aqui eu até coloquei 2 linhas, né? Eu até recebo alguns ofícios, mas o ofício é muito frio. Se for precisar de ter um contato, ou dar uma ligada, ou mesmo fala aí, vamos passar, qual horário você tem uma agenda para passar, para tomar um cafezinho. Faz o primeiro contato, logo depois coloca a equipe técnica, com a equipe técnica desses órgãos para se comunicar. Então isso é importante para vocês reduzirem chiados de comunicação mais à frente. Processo de execução, senhores. Cuidados. Então, aí permeia tanto o controle formal como o controle de resultados. Licitação. O que vocês precisam cuidar? O que pode cair na cabeça de vocês como secretários? 2 coisas, 2 falhas. Existência de direcionamento de licitação. Isso aí não vai cair só em cima da comissão de licitação, cai em cima de vocês. Por que cai em cima de vocês? Porque quem fala o que vai ser comprado é quem? Vocês. Né? Então, quem está pedindo é vocês. E outra, preços super faturados. Então, se vocês forem olhar no processo de licitação, tomem cuidado com essas 2 coisas. O restante, deixa com a PGE, deixa com a CGE. Mas nisso aqui, principalmente em processos com materialidade, tomem cuidado. Outro ponto no processo de pagamento. Então, verificar se tem fiscal de contrato, se esse fiscal tem condições de atuar, se esse fiscal efetivamente acompanha, né, para você poder confiar quando ele está lascando a assinatura e atestando a nota, que está dando um cheque para você. Na verdade, ele está assinando o cheque, é o fiscal de contrato que assina o cheque. Então, eu preciso saber, como gestor, se esse cara que está assinando o cheque, eu posso confiar ou não. Principalmente nesses programas que envolvem maior materialidade. Acompanhamento. Ponto crucial para o sucesso do programa, contudo, também deixado em segundo plano por muitos gestores. Eu tenho visto, já vi planejamentos estratégicos lindos, os mais lindos possíveis. Passou 6 meses, meu amigo, ninguém nem lembra. Ninguém nem lembra da missão que passaram 2 semanas no Hotel Fazenda traçando. É por isso que não lembra, né? Mas não lembra. Por quê? Não adota mecanismos de acompanhamento. Os colegas já me falaram que vai ter um sistema de acompanhamento, né? Muito bom. Outro instrumento simples de acompanhamento e muito eficaz. Reuniões de... Só que quando lembra de reuniões de trabalho, você lembra disso, lembra não? É verdade ou não é? Senhores, principalmente no setor público, pela madrugada, vá fazer... A gente tem uma habilidade para desenhar mal reuniões e para desperdiçar tempo, que é uma coisa fora de série. Então, quando for fazer reunião, é um instrumento essencial. Mas assim, primeira coisa, eu tenho que ter uma pauta bem definida e comunicada com antecedência para os servidores. Eu preciso saber qual o objetivo da reunião. É tomada de decisão? É comunicar a decisão? Porque se for tomada de decisão, senhores, ninguém toma decisão com a reunião com 20 pessoas. Você vai ficar discutindo. Tomada de decisão estratégica é no máximo 6, 7, 8 pessoas. Passou disso, você vai só ter dor de cabeça. Toma uma decisão estratégica, no segundo momento faz uma reunião de validação. Né? Porque aí fica mais fácil, aí você refina a decisão tomada. Com base no objetivo, defina a quantidade adequada de participantes. Opa, 100 minutos? Sem perguntas? Ah, tá, ok. Horário de início e de fim e, principalmente, sair com resultados e compromissos assumidos. Né? Avaliação. Então, já concluindo, o último processo, então o que vocês têm que tomar cuidado? No controle de resultado.
atingiu o objetivo? Meu programa atingiu o objetivo? Atingiu com qualidade? Com custo adequado? O usuário está satisfeito, que é uma coisa que a gente não tem feito na administração pública, pesquisa de opinião com o usuário. Ele está satisfeito? Então, essas são as perguntas básicas. No aspecto formal, o que vocês precisam se preocupar? Tem uma equipe técnica competente que te diga o seguinte: olha, o processo de prestação de contas está completo e está apto para ser aprovado. Você precisa saber disso? Não. Mas você precisa ter uma equipe técnica que você confie, que vai te dar esse feedback. De preferência que sejam os três e eles assinem ali, né, para eles terem uma preocupação maior. Atuação dos órgãos de controle. Senhores, aqui eu vou dar um exemplo de como a CGU tem atuado. A CGU, se vocês receberem uma fiscalização da CGU, vocês vão receber, né? Nós mesclamos nesses dois controles, principalmente no segundo. Então, fiscalização, nós vamos ver o atingimento dos resultados e vamos olhar a parte formal. Principalmente nesses itens que eu falei para vocês, que é o que tem maior impacto. A licitação teve algum vício, teve superfaturamento, então olhei esses pontos principais, eu passo para o quê? Para a execução, para ver se atendeu o objetivo ou não. Aqui eu vou passar só como exemplo um programa de alimentação escolar para mostrar para vocês como a gente tem fiscalizado e o que a gente... Primeira coisa, são essas as vertentes que nos interessam. Então, veja na prefeitura o quê? Comprou? Perfeito, comprou. Está com preço adequado? Tá. Teve vício? Não. Comprou de quem? Ah, comprou do fornecedor do supermercado tal. Então, vou lá ver. O supermercado existe? Ou é de fachada? Ele é no ramo de atuação? Porque aí pode me corroborar algum vício. Segundo ponto. Perfeito, a compra está ok. Ótimo. Esse material entrou aonde? No almoxarifado central da prefeitura. Cadê o registro do almoxarifado central? Tá aqui. Entrou 1000 sacos de arroz. Perfeito. Esse 1000 sacos de arroz saiu para onde? Para as escolas tais e tais e tais. Saiu 100 para a escola tal, 200 para a escola tal. Então, vou pegar, por amostragem, 5 escolas dessa e vou verificar, primeira coisa, se o material que saiu daqui chegou aqui. Está armazenado com qualidade. Perfeito. Se chegou, está armazenado com qualidade? Tá. E agora eu entro na parte final, que é o quê? Foi bem preparado? Está atendendo os objetivos? Então, para a gente, quando a gente está avaliando o programa, e os programas que nós formos avaliar de vocês, a gente vai estar olhando isso. Fazemos auditorias formais? Ainda fazemos algumas para atender a exigência do TCU, mas auditoria em órgãos federais específicos, fiscalização, estados e municípios, a dinâmica é essa. Perfeito, senhores. Concluindo, devemos abandonar de uma vez por todas a cultura da tragédia, senhores. Na administração pública brasileira, esse é um caso clássico. Oi? Até 3h30? Já estou concluindo. Então tá, abre para perguntas, né? Tá. Então, na administração pública brasileira, infelizmente, nós temos acostumado a ver isso. Depois que surge uma tragédia, parece que todo mundo se movimenta. Eu vi que na semana passada fecharam 15 casas de shows em Manaus, né? E tantas outras se fechou pelo Brasil. Então a gente precisa esperar acontecer uma tragédia dessa natureza, quiçá menor, para a gente se movimentar. E agora eu vou fazer um exercício com vocês. Olha, qual foi a última frase do nosso chefe, do chefe de vocês hoje de manhã? No discurso dele, naquele discurso que ele estava aqui. Hã? Perfeito, todo mundo escutando. O governador foi muito feliz na sua frase. A omissão é pecado
mortal, senhores. Vocês estão lidando com vidas. A omissão de vocês, às vezes vocês não têm nem dimensão, mas custa e tem custado. A missão de alguns gestores públicos tem custado vidas, né? Então, esse é o cuidado que temos que ter. E, senhores, achei maravilhoso a visão de vocês. Sou rondoniense, amo essa terra. Acho que nós temos um potencial enorme. Precisamos acreditar, né? Isso aqui a gente vai atingir, com esse compromisso de vocês, a gente vai atingir rápido. Nesses 2 anos, se Deus quiser, com esse evento, vocês já estão sendo referência na região norte e aqui na região centro-oeste também. São poucos estados. Eu estava conversando com a qualidade do material. Honestamente, eu pensei que vocês tivessem contratado uma consultoria para ter feito. E fiquei com a grata surpresa de saber que foi elaborado por vocês o processo de planejamento. Isso tem tudo para dar certo. Mais interessante é ver, numa hora dessa tarde, o governador aqui assistindo a palestra e a maioria dos secretários, eu mesmo na visão mais otimista, pela minha experiência de administração pública, eu não visualizava estar com o auditório lotado, esse horário, quiçá com a quantidade de secretários que aqui estão, muito menos com a presença do governador. Isso demonstra um compromisso de vocês de atingir essas metas, de potencializar toda essa riqueza que temos no nosso estado. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela atenção de vocês, e bom evento, e não esqueçam dos controles gerenciais.